Conto isto mais para desabafar do que para assustar alguém. Venho de uma família que passou por muitos temas sobrenaturais, já que me contaram que meu avô materno fez um pacto, o que acabou ligando nossa família a muitas dessas coisas. No meu caso em particular, não tenho experimentado muitas coisas diretamente. Por algum motivo, todas essas coisas me evitam. Mesmo quando estou perto de parentes que já passaram por essas situações, eles me repreendem quando pergunto por que nada disso acontece comigo. Eles dizem que não é nada divertido e não é algo que se deve procurar. No entanto, houve 3 ocasiões em que algo me aconteceu diretamente, quando eu ainda era muito jovem, hoje com 36 anos. A primeira vez foi quando, de acordo com minhas tias, minha mãe e minhas avós, que infelizmente já não estão mais conosco, seres sombrios tentaram me sequestrar quando eu era recém-nascido. 2 desses incidentes sempre me causaram medo. O primeiro foi quando eu tinha cerca de 6 meses. Naquela época, meus pais viviam na casa da minha avó paterna, em um quarto nos fundos da casa. A casa dos meus avós era pequena naquela época, mas o terreno era bastante extenso. Naquela noite, minha mãe acordou assustada, pois disse que não sentiu minha presença na cama. Eu costumava ser colocado entre os dois. Ela começou a gritar: "A criança, levaram a criança." Todos na casa nunca me disseram exatamente quem eram, saíram correndo para a frente da casa e lá estava eu, a 1 ou 2 metros do portão da frente. Eu não estava chorando, não tinha ferimentos, estava completamente dormindo, mas me contaram que eu tinha urinado em mim e acreditam que me deixaram por isso. A segunda ocasião foi quando eu tinha cerca de 1 ano. Naquele momento, minha mãe e uma tia paterna tinham ido visitar minha avó materna. Enquanto minha mãe entrava para deixar todas as coisas, como fraldas, carrinho de bebê e outras coisas, minha tia ficou do lado de fora. Ela viu 2 vultos, um deles alto e magro, quase 2 metros de altura, e o outro mais baixo, talvez com 1,5 metro de altura, muito, muito gordo, ambos envoltos em sombras. Eles estavam a uma distância considerável, cerca de 50 metros, e diziam: "Nos dê a criança, nos dê, ou então você também sofrerá." Minha tia me disse que estava com muito medo e sentiu que a puxavam em sua direção. Ela começou a orar a Deus, já que a maioria da minha família é cristã. Depois de alguns minutos, que para ela pareceram horas, ela sentiu que alguém a puxava para trás e a forçava a entrar na casa da minha avó. Quando todos a viram, ela estava com os braços e pernas cheios de arranhões e disse a eles: "Eles queriam a criança, eu não os dei, e eles me arranharam." Levou um tempo para ela se acalmar, e depois disso, as coisas relativamente se acalmaram para mim. A terceira vez foi quando eu tinha 4 anos e estava mais consciente das coisas ao meu redor. Ainda morávamos na casa da minha avó paterna. Naquela ocasião, minha mãe estava grávida do meu irmão. Eu continuava dormindo entre meus pais, o que os fazia se sentir mais seguros, e era por volta das 6 da manhã. Eu costumava acordar muito cedo quando era criança, e me lembro de ter ficado entre eles, pois eles me disseram para não sair da cama até que eles acordassem. Eu me levantei e vi uma luz passando do lado de fora do quarto. Apesar das cortinas grossas, a luz era visível. Era muito intensa, pois eu a via mesmo onde havia parede e não janela. Por algum motivo, ela não me cegava. Eu conseguia ver sem que meus olhos doessem. Vi essa luz se posicionar do lado de fora, onde minha mãe estava, e atravessar a parede para ficar sobre ela. Nunca vi características específicas nessa luz, mas senti como se fosse um rosto sombrio. Vi, como se estivesse olhando para mim, depois para meu irmão, pelo menos era o que eu sentia, e então, para mim, isso aconteceu várias vezes. Depois ela fez uma volta ao redor da cama e foi embora. Isso nunca me deu medo, mas senti que era algo estranho. Se gostou do relato que contamos para vocês hoje, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal para ajudar ele a crescer e assim contaremos novos relatos.